Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. Estamos mais uma vez no nosso encontro semanal com o seu programa ABP TV, falando sobre medidas de segurança. 2 participantes estarão conosco nesta noite, doutora Patrícia Goldfeld e doutor Paulo Repsold. E nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. As medidas de segurança são aplicadas aos indivíduos que praticaram crimes e, por serem padecentes de transtornos mentais, não podem ser considerados responsáveis por seus atos e, por conta deste motivo, os mesmos devem ser tratados e não punidos. O tratamento não é considerado uma pena, mas sim uma forma de cura ou de intervenção, caso não haja a possibilidade de recuperação do paciente, a fim de torná-lo apto ao convívio em sociedade. Ok, são 21 horas, 1 minuto. Lembrando que a partir de hoje nossas transmissões estão sendo efetivadas, em alta definição, em HD. Você também pode participar deste programa. Quer saber como? Põe no ar. Para participar é muito fácil. Basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. É isso aí, participe, torne esse canal de comunicação muito mais valioso para você. Eu vou dar meu primeiro boa noite para ela, que é psiquiatra forense pela ABP, é diretora-geral do IPFMC e mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou falando da doutora Patrícia Goldfeld, direto do Rio Grande do Sul. Boa noite, doutora Patrícia. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui e eu gostaria de agradecer ao convite na pessoa do nosso presidente, Antônio Geraldo. E estão me ouvindo bem? Alô? Em nome do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo, e de toda a equipe da ABP, eu agradeço muito a sua participação voluntária. A senhora está me ouvindo bem, doutora Patrícia? Eu estou. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. E eu vou lhe passar já a primeira pergunta, tá? É da nossa internauta Silvia Pacheco. Ela pergunta: a internação do paciente com doenças mentais deve ser um recurso de via extrema, uma vez que institui a segregação do mesmo, não permitindo sua reinserção social? Bom, Silvia, muito interessante essa tua pergunta. Na verdade, a medida de segurança, ela é um recurso que é utilizado quando a pessoa que cometeu um delito ela possui uma doença grave, uma doença mental grave, em que provavelmente por falta de recursos familiares ou de cuidados para esse paciente, esse delito acabou ocorrendo por falta de cuidados dessa infraestrutura ausente na vida desse indivíduo. Então, porque normalmente um doente mental, ele não comete o delito, ele comete o delito quando ele não está sendo tratado e cuidado, quando não tem uma família que o atende, quando ele usa de drogas associadas e está acompanhado de pessoas que também cometem delitos e o levam a fazer esse delito. Então, uma série de condições que vão levar uma pessoa doente mental a cometer um delito. E quando a pessoa recebe uma medida de segurança, ela deverá ser cuidada e não segregada por isso. Ela deverá ser atendida e tratada e haver uma reinserção social, não uma segregação desse indivíduo. Muito obrigado, doutora Patrícia. Eu vou agora a Minas Gerais dar o meu primeiro boa noite ao doutor Paulo Repsold. Ele é psiquiatra forense, diretor da Associação Médica de Minas Gerais e ex-coordenador de saúde mental do Estado de Minas Gerais. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, meu querido.
Em nome do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo, de toda a equipe da ABP, eu agradeço também a sua participação voluntária e vou lhe enviar a pergunta do Graciliano Cândido. Ele pergunta qual o objetivo da aplicação das medidas de segurança em doentes mentais. Graciliano, a medida de segurança, inicialmente, era para cumprir essa filosofia de segurança, ou seja, era realmente retirar da sociedade, do convívio social, aquele sujeito que tinha a pecha de perigoso para a sociedade em decorrência de uma doença mental, não em decorrência da personalidade voltada para o crime, mas sim uma doença mental grave que o levou a cometer um crime comumente grave. Então a sociedade naquela época pensava que o sujeito é extremamente perigoso e tinha que se assegurar da convivência de um sujeito perigoso, doente perigoso. Então, o segregava e por algum tempo, muitas vezes esse tempo era até muitas vezes uma prisão perpétua, porque jamais saía da unidade hospitalar de custódia. Mas com a evolução da ciência, do conhecimento, percebeu-se que a medida de segurança, na verdade, não é medida, tem o nome de medida de segurança, mas na verdade ela é uma medida de tratamento compulsório para alguém que tem uma doença grave e que não foi diagnosticada a tempo, não foi tratada com tempo e de forma adequada, e que a pessoa, em decorrência dessa doença, no estado de crise, de desestabilização dessa doença, ele veio a cometer um delito comumente grave, com requisitos de violência, crueldade, etc. E aí, nesse momento de crise da doença dele, ele tem que realmente se submeter a um tratamento de uma forma mais intensa, mais intensiva, que é uma internação hospitalar, só que uma internação hospitalar monitorada, realizada pela justiça, no sentido de que não é voluntário, ele é obrigado a se tratar em uma unidade de tratamento, só que de unidade do sistema prisional, normalmente, e que até ele conseguir melhorar e conseguir voltar a ter um risco de voltar a cometer crime mínimo, como comum a qualquer doente mental, qualquer pessoa, ele tem que continuar internado. Aí o juiz normalmente coloca um prazo mínimo, e esse prazo mínimo pode ser prorrogado ou pode ser só cumprido esse prazo mínimo, né, e que normalmente é após um exame médico psiquiátrico. Muito obrigado, doutor Paulo. Vamos à doutora Patrícia. Doutora Patrícia, o Marcelo Elias, ele manda uma pergunta interessante. Boa noite, sou estudante de medicina e bacharel em direito e gostaria de saber se o modelo atual em que as medidas de segurança são aplicadas fere princípios constitucionais do paciente. Princípios constitucionais do paciente. Não. Na medida em que ele tem que ser tratado, né, como como paciente, ele vai ser tratado como um doente, né, ele não é um preso comum, né, ele não está ferindo nenhum preceito constitucional, né, ele vai ser tratado de acordo com com os direitos humanos, com respeito ao ser humano, com o respeito à necessidade. Claro, nós temos no Brasil algumas dificuldades que são as dificuldades financeiras do sistema penitenciário. A gente está sempre, como diretora de hospital, eu tenho batalhado muito por melhora nas condições das pessoas que estão internadas. A gente tem feito uma série de modificações dentro do sistema de tratamento e de cuidado desses pacientes. Por exemplo, esse ano, com a ajuda do juiz da VEPMA, que é o juiz que cuida das varas e penas alternativas, que é, no caso, o manicômio judiciário, ele é o responsável pelo manicômio judiciário, tem nos ajudado a cobrar do governo do estado e das secretarias, né, e ajudado a
com todo esse esforço conjunto, a melhorar as condições dos pacientes, colocando empresas para auxiliar na limpeza, na alimentação, uma série de cuidados que a gente tem, mas nós temos equipe multidisciplinar para atendimento desses pacientes, com psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, advogados, enfermeiros, né? Tínhamos terapeutas ocupacionais, agora venceu um contrato que a gente tinha esses profissionais, então, por enquanto estamos sem, mas teremos que buscar isso, né? Obrigado, doutora Patrícia. Muito obrigado. Vamos agora a Minas Gerais com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, a Marcela Matos, ela pergunta se uma pena pode ser extinta se for provado que o criminoso é um doente mental. Não. O que ocorre é o seguinte: a pessoa ela comete um crime. Eu gosto de colocar exemplos porque fica mais fácil compreender. A pessoa comete um crime de roubo, um assalto, e condenada a 8 anos de pena de reclusão, né, sob regime fechado. E aí a pessoa, nesse período que ela está presa, ela desenvolve uma doença mental. Ela desenvolve, digamos assim, um transtorno depressivo, um transtorno bipolar, ou mesmo um quadro esquizofrênico, mais grave, né? Isso não abole a pena dela. O que pode acontecer é que ela, como qualquer pessoa, por exemplo, que nesse caso desenvolvesse uma outra doença, uma hipertensão, um diabetes, um câncer, ela tem todo o direito, aí o direito constitucional, como o nosso colega estudante de medicina e bacharel em direito comentou, tem um direito constitucional de tratamento digno, independente do crime que tenha praticado. Então ele tem que ter o direito a ter o melhor tratamento possível, mesmo ele estando preso. Ele vai ter esse tratamento numa unidade de forma ambulatorial no presídio, ou de forma hospitalar, quando ser encaminhado a um hospital. Por exemplo, se é um caso de psiquiatria, em que a doença mental está em crise e precisa de cuidados intensivos, ele vai ser transferido daquela unidade prisional, uma penitenciária comum, um presídio comum, para um hospital. Se não houver um hospital de custódia no sistema prisional, ele é levado para o hospital do SUS, né? Mesmo com escolta, com guarda, aquela coisa toda. Essa é a regra. Excepcionalmente a essa regra, existe o Instituto da Superveniência em Doença Mental, em que o juiz pode entender que aquela doença é tão grave que, teoricamente, aboliria a capacidade de entendimento e de autodeterminação dele se ele viesse a cometer um crime atualmente, e que o juiz acha que não tem mais sentido a pena para ele, porque ele está tão, entre aspas, alienado mentalmente, que a pena já não ressocializa, não retifica subjetivamente sobre o cometimento do crime para ele. Ou seja, ele é um doente muito severo. Então, é mais adequado uma medida de segurança em que ele vai ter um tratamento intensivo e que ele pode até abreviar o tempo dele no cárcere para depois... do que? Então, esses casos, mas isso é a exceção, não é a regra. A superveniência em doença mental, ou seja, o instituto disso, que transforma a pena em medida de segurança, é uma exceção. A regra ele é um doente, como qualquer preso adoece, seja de doenças físicas, doenças psíquicas. E ele merece o melhor tratamento, seja em nível ambulatorial dentro da unidade prisional, né, ou seja, o psiquiatra que vai uma vez, 2 vezes por semana lá no presídio, e o V de 15 dias, de 30 dias, depende do estágio, do quadro clínico atualizado da pessoa, ou ele é encaminhado a uma unidade hospitalar, seja dentro do próprio sistema prisional, quando existe um hospital de custódia, ou dentro de um hospital do SUS, com escolta, para tratar aquele período agudo da doença até remitir aquele período, e ele volta para a unidade prisional e continua o tratamento ambulatorial dele. Muito obrigado, doutor Paulo. São 21h16, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Voltaremos em seguida e você aproveite esse tempo, mande a sua contribuição, mande a sua pergunta. Nosso tema de hoje, medidas de segurança. Quem está conosco? Doutora Patrícia Goldfeld, direto do Rio Grande do Sul, doutor Paulo Repsold,
direto de Minas Gerais. Já já voltaremos, ABP TV no ar. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/abpbrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @abpsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @abpbrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/abpbrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @abpsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @abpbrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. Ok, falei que era rápido, 21h18, horário de Brasília. Estamos com o seu programa ABP TV para a segunda parte, falando agora com a doutora Patrícia Goldfeld, direto do Rio Grande do Sul. Doutora Patrícia, quando é necessário tomar uma medida de segurança? No decorrer, assim, quando existe um crime que vai ser julgado, por exemplo, pela vara criminal, o juiz, suspeitando de haver uma doença mental na pessoa que está sendo julgada, ou o Ministério Público, ou a defesa, ou mesmo algum familiar muito próximo desse indivíduo, pode solicitar ao juiz um exame de insanidade mental. E esse exame de insanidade mental vai procurar avaliar se no momento em que a pessoa cometeu esse delito, ela estava sob influência de doença mental, se ela estava conseguindo entender o que estava fazendo e se determinar de acordo com aquele entendimento. E se havia nexo causal entre o delito e a doença. Não basta a pessoa estar doente quando comete o crime, ela precisa também que a doença tire a capacidade da pessoa de compreender o que está fazendo e de se determinar. Então, ela estava então ela ganha ela é considerada totalmente irresponsável pelo delito e então ela recebe uma medida de segurança. Muito obrigado, doutora Patrícia. Vamos agora ao doutor Paulo, direto de Minas Gerais. Vou fazer uma pergunta para o doutor Paulo, mas depois eu quero o comentário também, a participação dessa resposta da doutora Patrícia. Vamos começar pelo doutor Paulo, para responder aqui a Juliana Rios. Ela pergunta: as perturbações psíquicas afetam o poder de autodeterminação e ainda pode alterar a força de resistência interior? A força de resistência interior tendo em vista a prática do crime? É uma área polêmica, Juliana, porque em alguns países
a irresponsabilidade penal é só no âmbito da capacidade de entendimento, a parte cognitiva, né? Ou seja, a pessoa no momento da prática delitiva, da prática do suposto crime, ela não sabia que estava fazendo um crime. Ela não sabia, ó, não, isso aqui não é crime, isso aqui não estou matando ninguém, matar pode, ou seja, a pessoa ela tem alguma coisa que ela não sabe nem o que está fazendo. Ou se sabe o que está fazendo, acha que pode fazer. Ou seja, ela não está entendendo que está cometendo um crime. A capacidade de autodeterminação está mais voltada ao controle do comportamento quando você tem capacidade, sabe o que está fazendo, mas você não é capaz de se controlar o seu comportamento, né? Isso é polêmico, porque é aí que está o nó da questão. A capacidade de entendimento é relativamente, né? Não é que seja fácil, mas é relativamente mais fácil de nós estudarmos e percebermos se a pessoa naquele momento tinha capacidade ou não, saber o que estava fazendo. Mas de autodeterminação é muito polêmico, porque muitas doenças mentais prejudicam de alguma forma a capacidade de autodeterminação, mas não abolem. Mas muitos defensores, advogados de réus que estão respondendo a processo criminal, que alegaram uma doença mental, que aboliram capacidade de entendimento e autodeterminação, batem, se não vai no entendimento, a pessoa sabe o que estava fazendo, batem na autodeterminação, dizendo que a pessoa não conseguia se controlar, a doença deixava ela incontrolável. E aí, principalmente num país onde o uso de substâncias psicoativas ilícitas, principalmente, crack, cocaína e outras drogas, é muito comum, então, e muito linkadas, muito associadas à prática criminosa, principalmente crimes violentos. Então, é uma polêmica. Mas o que ocorre? A teoria, assim, para ser bem simples, a capacidade de autodeterminação, a doença tem que completamente abolir. Uma pessoa comum, uma pessoa mediana, naquela situação, não conseguia controlar em nada a sua vontade. Por exemplo, fica mais fácil dar exemplos. A síndrome de abstinência por heroína. Quem já viu, quem leu, viu em filme, viu pessoalmente, sabe que é uma doença, um estado agudo de adoecimento, a síndrome de abstinência por opioides, insuportável, porque é uma dependência não só psíquica, mas física, em que a pessoa sofre fisicamente muito. Então, ela comete um delito, por exemplo, de furtar alguma coisa, mesmo com um requinte de certa violência, mas para consumir imediatamente a droga para poder aliviar aquele sofrimento dela. Mas é uma coisa imediata. Você vê rapidamente que a pessoa realmente estava com a capacidade de autodeterminação extremamente prejudicada, praticamente abolida. Diferente de alguma síndrome de abstinência de outras drogas ou de alguns outros estados, por exemplo, de compulsões, outras que não é de droga, de comportamentos, até de comportamentos psicopáticos, em que há alegação de uma abolição da capacidade de autodeterminação, o que não é verdade. A pessoa tem sim ela pode ter algum prejuízo, com certeza tem, não é perfeito, mas não é abolido, para que se possa desresponsabilizá-lo daquela prática delitiva. Doutora Patrícia, por gentileza, participe também dessa resposta. Mesmo existindo essa vamos por assim, uso de drogas, por exemplo, que o doutor Paulo falou, a maioria das pessoas que usam a droga, ela pode ser considerada como um uso que tem a finalidade de baixar as resistências da pessoa para poder cometer um delito que ela mesma queria cometer. Para que, como o Dr. Paulo falou assim, para que um uso de drogas, ele realmente esteja associado a pessoa não ter condições de se controlar, vai depender ou de uma dependência muito severa de drogas, onde a pessoa já está com as suas capacidades de juízo crítico já prejudicadas pela dependência,
ou com uma droga, como o Dr. Paulo falou, como a heroína, que é uma droga tão potente, tão avassaladora, que ela pode realmente abolir, dependendo do grau de tempo que a pessoa está usando, o grau de uso da pessoa, né? E já há um depauperamento da capacidade da pessoa de estar inserida dentro de uma cultura, de obedecer às regras sociais, por exemplo, né? Já tem que haver muitas perdas na vida da pessoa para que ela possa, então, já ter perdido todos os critérios de certo e de errado. Ok, muito obrigado, doutora Patrícia. Doutor Paulo, o que pode ocorrer caso algum padecente cometa algum delito e não receba tratamento? É um reforço, né? Para que ele, primeiro, que ele não continue não se tratando. Porque o que é muito comum primeiro, o diagnóstico não ser precoce. Então, a pessoa, quando vai diagnostica quando a pessoa comete um delito. Ou seja, a pessoa entra numa crise, num surto, e acaba cometendo algum delito, e aí vão ver que ele tinha uma doença mental e as pessoas não perceberam, negligenciaram alguns sinais, alguns indícios de padecimento de transtorno mental. E o que ocorre também muito comum é que, apesar de ser diagnosticado, o próprio doente não aceita, não quer tratar, seja porque a personalidade dele é teimoso mesmo, ou seja porque a própria doença o faz não aceitar a doença. Ou seja, a própria doença faz parte dela, a pessoa não se vê como doente. Então, se a pessoa comete um delito, seja um delito leve ou um delito mais grave, e ela não recebe um tratamento ali, no momento de um tratamento compulsório, no caso, né, ela é um reforço para que ela continue não se tratando e vai, se ela cometeu um delito leve, a tendência é ir se intensificando, ou seja, com o passar do tempo, vai cometer outros delitos e os delitos de forma mais graves, são delitos de natureza mais severa, mais violenta, com maiores prejuízos a terceiros. Eu posso fazer um comentário? Deve, doutora Patrícia, fica à vontade. Pela experiência que eu tenho de 27 anos de trabalho lá no manicômio judiciário como perita e como atendendo os pacientes internos, eu tenho observado que os casos mais graves de delitos cometidos por psicóticos, né, que sejam delitos bem, assim, bizarros, com muitas mutilações corporais das vítimas, eles têm acontecido muito mais frequentemente quando são famílias que vivem muito isoladas, famílias que não têm um contato com a cultura e também, às vezes, em agrupamentos de povoações muito, muito isoladas, assim, onde se criam ideias próprias a respeito da doença. Eles acreditam que aquilo não é doença, que é algo que tem outra origem, e eles começam a dar explicações, e isso vai se desenvolvendo de uma forma que acaba gerando aqueles crimes horrorosos, às vezes, né, por essa falta de contato com outras pessoas que possam, por exemplo, às vezes num lugar, numa rua, tem uma família que está sofrendo alguns problemas, né? Às vezes um vizinho ajuda, ele está vendo que a situação está mal ali, vai procurar ajuda. Um vizinho ou algum parente distante, às vezes chega a ver que a coisa está mal, mas nesses casos não houve esse tipo de ajuda, porque não havia contato da família. Então tem histórias de crimes muito bárbaros, assim, que eu já tive a oportunidade de conhecer e de periciar, por causa dessa falta de contato.
Ok, doutora Patrícia, muito obrigado pela participação. Eu vou aproveitar essa ótima audiência que nós estamos tendo agora, às 21 horas e 30 minutos, para mandar um recado para você. Vamos conhecer agora quem são os associados que venceram o sorteio semanal e foram contemplados com uma inscrição cortesia cada para o evento organizado pelo Instituto de Psiquiatria da FEMUSP, Simpósio Internacional A Clínica das Psicoses 2016, que acontecerá em São Paulo nos dias 10 e 11 de junho e que vale 5 pontos para a prova de título de especialista. Doutora Natália Mansur Santos, de São Paulo. Dr. Vodrol Delano Wilson, de São Paulo. Doutora Patrícia de Pádua Pires, de Minas Gerais. Recado dado, são 21 horas e 31 minutos. Vamos passar aqui para o Dr. Paulo Repsol. Dr. Paulo, nosso horário chegou ao fim. Gostaria das suas considerações finais sobre a apresentação nessa edição de hoje do programa ABP-TV. Finalizando, eu acho que para concluir, talvez uma ideia que deva ficar é que o doente mental, quem padece de algum tipo de transtorno mental, qualquer tipo, se esse transtorno mental for adequadamente e rapidamente diagnosticado e adequadamente, corretamente tratado, o risco de cometimento de delitos, e mesmo não delitos, perturbar a ordem familiar, a ordem social, mesmo que não seja através de crimes, mas através de comportamentos inadequados, bizarros e prejudiciais aos familiares ou a terceiros, é mínimo, pela doença. Então, o que é muito comum é a pessoa padecer de transtorno mental e cometer crimes e que os crimes não têm nexo de causalidade com a doença, ou seja, ele comete crime em relação à personalidade dele, né? Ou seja, mas tem que estar claro, quem tem doença mental, se for precoce e corretamente diagnosticado e precoce e corretamente tratado, o risco é mínimo dele ter condutas de delito, crimes, bem como condutas que tragam desassossego, prejuízos ao convívio social e familiar. Esse acho que é o meu recado. E queria agradecer à BP, a toda a diretoria da BP, na pessoa do grande amigo e nosso presidente Antônio Geraldo, ao Departamento de Ética e Psiquiatria Legal, através da nossa amiga e colega Lisier, a essa oportunidade de participar do ABP-TV. Um grande abraço a todos, boa noite. Boa noite, doutor Paulo. Vamos agora para a doutora Patrícia, do Rio Grande do Sul. Doutora Patrícia, suas considerações finais sobre a apresentação de hoje do nosso programa ABP-TV? Valdir, foi um prazer, né, participar dessa conversa e desse contato com o Brasil inteiro, no sentido de poder aproximar as pessoas dessa nossa realidade, que é uma realidade tão difícil e ao mesmo tempo tão bonita, porque a gente lida com sofrimento, né? E gostaria então de fazer minhas as palavras do Paulo, né? E salientar assim que nós temos procurado manter um contato com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e temos estreitado muitas relações com as unidades básicas de saúde, com os CAPs, e temos trabalhado no sentido de ter uma reinserção social muito rápida desses pacientes que recebem medidas de segurança, e trabalhamos, assim, buscamos as famílias desde o início do tratamento para ajudá-los a lidar melhor com essas realidades que foram difíceis para eles, mas a gente tenta auxiliá-los, né, no cuidado com esse paciente, e acho que foi um prazer para mim participar, e boa noite a todos. Muito obrigado, doutora Patrícia. Eu gostaria de agradecer de coração, em nome do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo, de toda a equipe da ABP, a participação da doutora Patrícia Goldfeld, direto do Rio Grande do Sul, e do doutor Paulo Repsol, direto de Minas Gerais,
Agradecer muito a equipe de comunicação da ABP que faz com que esse programa chegue até vocês todas as segundas-feiras ao vivo e agora em HD, coisa boa. Agradecer a nossa equipe técnica, mas agradecer principalmente a você que participou, que mandou a sua pergunta, mandou a sua contribuição. E lembrando que nós temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, às 21 horas ao vivo, aqui do nosso programa ABP TV. Tenham todos uma ótima semana e até lá.